Irmãos, eu estou aqui anotando ainda. Amém? Às vezes você está aqui pela primeira vez e você está vendo o pastor mexendo no tablet na hora do louvor, mas eu estou aqui ainda recebendo aquilo que eu quero compartilhar com você essa noite. Amém? Por isso eu quero a sua atenção essa noite. Eu queria que os seus olhos, a sua mente, o seu coração, de todo o coração, irmãos, sabe, estejam totalmente conectados com aquilo que Deus quer nos revelar, nos transmitir, aquilo que Deus quer trazer como alimento para mim e para você essa noite. Amém? Confesso que eu estou assim, ainda meio que anestesiado, irmãos, com tanto que Deus falou conosco nesses dias. Quase que eu deixei o louvor sozinho aqui em cima, né, irmãos? Estava me chamando e eu não vi. Mas não é um desleixo, irmãos. É realmente... Eu queria que todos nós tivéssemos essa mente essa noite voltadas totalmente para o Senhor e para aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está comunicando. E Ele está falando, irmãos. Pastor, eu não estou ouvindo Deus falar. Você vai ouvir essa noite. Deus vai bradar sobre a sua igreja, sobre a sua noiva, fortemente essa noite. E eu creio que Ele vai falar conosco, Ele vai nos dar uma direção. Eu creio que Ele vai despertar algumas pessoas que estão dormindo. Eu creio que Ele vai dar a direção para algumas pessoas que estão perdidas. Porque esse é o Deus da nossa salvação, irmãos. Amém? Você crê nisso? E eu quero continuar falando sobre uma construção coletiva. Nós estamos trabalhando esse tema esse mês, sobre construção coletiva, nos pequenos grupos. E eu que entreguei o tema, não consegui sair dele, irmãos. Então estou aqui para compartilhar um pouco com você sobre isso. Compartilhar um pouco comigo e com você, irmãos. Porque tudo aquilo que a gente fala aqui, irmãos, tudo que é pregado aqui não é um apontar para você, é um despertar em mim. Pode acreditar, irmãos, que tudo aquilo que é falado nesse altar não é um apontar para você, é um despertar em mim. E eu espero de todo o meu coração que seja um despertar em você também, amém? E nunca foi tão importante, irmãos, discernir o que é ser igreja. Nunca foi tão importante, irmãos, a gente ter um entendimento claro do que é ser igreja. Por quê, pastor? Porque existem muitas coisas acontecendo ao nosso redor, irmãos. Muitas movimentações, muitos barulhos, muitos ruídos acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos fielmente entender qual que é a missão que Cristo tem para a sua noiva, o que Cristo quer da sua igreja, para que a gente não fique fazendo coisas que Deus não nos chamou para fazer, para que a gente não fique colocando energia, gastando recurso e tempo naquilo que Deus não tem para a gente, irmãos, como igreja. Não é para a gente como atalaia, não é para a gente como uma denominação, é como igreja, como corpo de Cristo, de forma geral. Porque Cristo não quer falar com uma denominação, irmãos. Não existe uma denominação que tenha uma palavra, escute isso, irmãos. Não tem uma denominação que tenha a palavra de Deus. Quem tem a palavra de Deus, a revelação de Deus, são as Escrituras, e elas estão disponíveis para todos. Por isso a revelação está de Gênesis a Apocalipse. Ela é completa e ela está aqui, não existe nova revelação. Não tem nova revelação, não tem continuidade após Apocalipse, irmãos. Não tem mais o que ser escrito, porque Deus é o Deus de todos os tempos, de todas as coisas. Deus não tem tempo, Deus é eterno. E quando Deus entregou a sua revelação, Ele entregou pensando em coisas eternas, dentro de um tempo, dentro de uma cronologia terrena. Porém, tudo está aqui conforme foi descrito, estabelecido e fundamentado na eternidade. Por isso não tem mais nada a ser revelado em relação à movimentação, ao propósito da igreja. Ah, pastor, mas quando muda o tempo, quando muda a cultura, irmãos, isso não tem a ver com o fundamento e princípio da igreja, e propósito da igreja. O propósito da igreja continua sendo o mesmo: alcançar as nações, pregar o evangelho em todos os cantos da terra, alcançar os perdidos, batizar, fazer discípulos. Amém? É isso que a igreja tem que fazer, é isso que o corpo de Cristo tem que fazer, revelar a Cristo.
E aí eu quero fazer um questionamento, irmãos. Será que nós estamos fazendo igreja para nós mesmos, ou nós estamos revelando a igreja de Cristo? É bom fazer esse questionamento, irmãos. É muito bom a gente olhar para dentro e pensar: aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou reproduzindo, será que eu estou usando as minhas redes sociais, usando esse tempo no altar? Será que eu estou usando o meu tempo para revelar a igreja de Cristo, ou eu estou usando o meu tempo para construir a minha igreja, irmãos? Irmãos, nem eu nem você foi chamado para fazer igreja. Não, pastor, não. Nós somos chamados para nos tornar a igreja de Cristo e revelar o nosso Deus e Pai que é Criador. Foi para isso que Deus nos comissionou. Quando falamos de construção, precisamos ter em mente que só existe um projeto no reino de Deus. Não, pastor, tem vários projetos. Não, projeto só tem um, irmãos. Só existe um plano. Só tem um projeto, só tem uma planta, irmãos. Só existe um arquiteto, aquele que desenhou todas as coisas e formou tudo antes mesmo que elas existissem. Aquele que fez o visível a partir do invisível, aquele que trouxe à existência o que não existia ainda. Só existe um projeto. E por que isso é fundamental, irmãos? Para que os operários, para que os cooperadores não mudem as paredes de lugar, irmãos. Para que aqueles que estão cooperando com a planta e com o projeto que Deus entregou para a sua noiva, não mudem o design da sua noiva, não mudem o formato da sua noiva. Para que aqueles que estão cooperando, entregando as suas mãos e os seus pés nesses dias, não queiram fazer do seu jeito, não queiram fazer para si, mas queiram revelar Ele. Nós não fomos chamados para decorar a igreja, irmãos. A igreja ela não é decorativa, amém, irmãos? A igreja não é decorativa, a igreja é transformadora. A igreja é o poder de Deus. Por isso a gente precisa se avaliar o tempo todo. E aí, quando eu falo da igreja, quando eu falo daquilo que estamos vivendo aqui, e quando falamos de igreja de modo geral, nós falamos também de coisas individuais. É necessário que eu e você olhemos para dentro de nós, irmãos, e discernimos o que está sendo construído dentro de nós. O que nós estamos construindo dentro, irmãos? Quais são os sentimentos que nós temos dentro? O que tem permeado a nossa mente? Quais são os pensamentos que tem permeado a nossa mente, irmãos? Porque muitas vezes nós nos comportamos diante de circunstâncias, mas no nosso íntimo do nosso ser, irmãos, ali que existe a verdade de quem somos nós e daquilo que estamos nos tornando. Porque muitas vezes aquilo que somos as pessoas não podem ver. Muitas vezes as pessoas vivem personagens, irmãos. E deixa eu te falar, Deus não usa personagens. Deus usa pessoas verdadeiras, reais, fiéis. Amém? Agora, muito pior que comprometer a imagem é comprometer a fundação. Porque talvez você dê uma ajeitada numa estética cultural, e aí está tudo bem. A fundação não, irmãos. Os fundamentos não podem ser comprometidos. Por quê? Porque isso condena toda edificação. Se você compromete a fundação e os fundamentos, toda edificação está comprometida, está condenada. Condenada, e ela pode até subir e crescer, mas ela cresce condenada. Por quê? Porque seus alicerces estão mal formados. Como é que eu sei que os alicerces estão mal formados, pastor? É só você olhar e começar a observar as paredes tortas. O que são paredes tortas? Tudo aquilo que a igreja promove, que está em desalinhamento com a palavra de Deus e com a vontade de Deus sobre a terra. Tudo aquilo que a igreja faz e não está alinhada com aquilo que a palavra falou, está demonstrando uma igreja que tem os seus fundamentos corrompidos. Por isso os fundamentos da casa têm que ser bem alicerçados, bem feitos, bem estabelecidos, irmãos.
para que a gente não se perca no caminho. Eu não acredito, irmãos. Eu já vi muitas pessoas começarem bem e irem para um caminho mal. Mas eu já vi muitas pessoas começarem num caminho mal e irem para um caminho bom. Por isso não importa como nós chegamos aqui essa noite, mas importa como nós vamos sair daqui, amém? Não importa como você começou essa noite, importa como você vai terminar ela. Não importa o que estava no seu coração quando você entrou aqui. Não importa os pensamentos que tinham na sua mente quando você chegou aqui. Ah, eu cheguei com pensamentos julgadores, pastor. Eu cheguei aqui com pensamentos maus. Eu cheguei aqui, olhei para os meus irmãos, eu tive pensamentos ruins. Não importa, irmãos. Importa é como você vai sair daqui essa noite. É o que vai estar permeando a sua mente, o que vai estar dentro do seu coração quando você sair daqui essa noite. E eu creio fielmente que você vai sair daqui cheio de Deus e do seu Espírito, manifestando as suas virtudes, não só nos seus sentimentos, mas também nos seus pensamentos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí bem forte, irmãos. Eu quero ler um texto com vocês, irmãos. Abre sua Bíblia comigo aí, em Salmos 146, versículo 1. Salmo 146, versículo 1. Amém? Diz assim: Aleluia, louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Irmãos, presta atenção no versículo 3, o salmista adverte: não confie nos príncipes mortais. Por quê? Porque tudo aquilo que vem dos homens, tudo aquilo que é feito na força dos homens tem prazo de validade. Tudo que o homem faz com a sua força é perecível, irmãos, e volta ao pó. Mas quando chega aqui no versículo 5, ele revela um Deus soberano que criou todas as coisas. No versículo 5, ele começa a revelar um Deus de esperança, um Deus de graça, que criou os céus e a terra e tudo que há na terra. Ele começa a revelar um Deus, irmãos, que governa sobre todas as coisas. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que Deus não está limitado às forças do homem, irmãos. Deus não está limitado à intelectualidade do homem, à força humana. Irmãos, Deus não tem limite. O que tem limite é a nossa mente. Deus não está limitado a uma instituição, a uma organização religiosa. Deus não está limitado a essas coisas. Aquilo que Deus está construindo de forma coletiva nesses dias não está limitado a isso, irmãos. E deixa eu te falar uma coisa: Ele vai continuar construindo, Ele vai continuar fazendo. Os seus planos não podem ser frustrados. Ele vai continuar edificando a sua noiva e a sua igreja. A pergunta é: nós fazemos parte disso ou não? Nós queremos participar disso ou não? Nós queremos cooperar, ser ferramentas de edificação naquilo que Deus está fazendo ou não? Eu quero. Amém? O Deus que fez os céus e a terra, irmãos, esse que é o arquiteto dos planos para a humanidade, o desenhista do universo, ele pode mudar e transformar qualquer cenário. Você pensa num Deus que fez todas as coisas, se Ele não pode mudar o seu cenário hoje, irmãos, se Ele não pode mudar a sua realidade hoje. Eu não sei qual é a sua realidade, Deus sabe. Deus conhece o íntimo do seu ser, Ele sonda o profundo do nosso coração. Então Ele conhece a minha realidade, Ele conhece a sua. Por mais que eu fale, que eu me expresse, Deus conhece o profundo do meu coração e tudo aquilo que está guardadinho lá dentro. E Ele pode transformar todas essas coisas.
Ele pode mudar todo o cenário, irmãos. Toda situação, toda circunstância adversa pode ser transformada pelo Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Afinal de contas, foi Ele que criou tudo aquilo que nós estamos desfrutando. Tudo aquilo que nós construímos é a partir de uma imitação da construção de Deus, irmãos. Já parou para pensar nisso? Eu estava lá em cima naquele avião, irmãos. Eu detesto avião, adorei quando entrei naquele ônibus, irmãos. Mas o ônibus era só para levar até o avião, não me trouxe até aqui. Mas você entra no avião, você olha e você pode se encantar com aquilo que o homem pode fazer. Nossa, que criatividade o homem tem. Olha as coisas que o homem pode construir, irmãos. O avião nada mais é do que uma imitação daquilo que Deus já fez. O avião, os carros, como é que funciona um carro, irmãos? Irmãos, o carro tem coração, ele tem bomba, irmãos. Tem circulação, tem o cérebro, a central eletrônica. Tudo é uma imitação do que Deus fez. Deus é criador de tudo. Então o que você pensa que Deus não pode mudar no nosso cenário? O que Deus não pode fazer através de mim, através de você? O que Deus não pode fazer no seu casamento, com os seus filhos? O que Ele não pode fazer? Fala, Ele pode todas as coisas, pastor. Ele pode tudo, Ele pode mudar todas as realidades da minha vida. Ele pode todas as coisas. Amém? Versículo 7. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. Perceba uma coisa, irmãos. Até o 6, até o versículo 6, ele está falando da sua soberania diante da criação, daquilo que foi criado por ele. O salmista está revelando a soberania de Deus e o poder de Deus. Agora repare que no 7 em diante, ele começa a falar de uma movimentação. Percebe que mudou? Ele defende a causa dos oprimidos. Antes era o Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele há. E aí começa, ele defende a causa dos oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro. Ele sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, o Deus de Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Dentro de uma construção coletiva, eu preciso compreender algumas coisas, irmãos. Deus é poderoso e soberano, Ele é o único Criador. E esse salmo me mostra um Deus que fez todas as coisas e que depois começa a falar de uma movimentação. Ou seja, ele está falando, olha, eu criei todas as coisas para que vocês se movimentem dessa forma. E aí tudo que você leu ali é responsabilidade da igreja. Dar vista aos cegos é responsabilidade da igreja. Levantar o abatido, responsabilidade da igreja. Sustentar o órfão e a viúva, responsabilidade da igreja, é a movimentação da igreja. Ou seja, um Deus que é criador, um salmista que revela um Deus que cria todas as coisas. Agora ele fala, olha, eu criei todas as coisas e essa é a forma que vocês vão se movimentar. Eu criei tudo isso, eu entreguei todos esses recursos, eu dei todos esses recursos, todos esses acessos para vocês, para que agora vocês se movimentem assim. Primeira coisa que eu aprendo é que Deus, irmãos, é o único criador e o homem não cria nada. O homem não define medidas, irmãos. Quem define as medidas para a igreja é a palavra de Deus. O homem coopera, o homem cultiva, o homem guarda. Lembra, semana passada, Adão foi chamado para cultivar e guardar aquilo que Deus entregou para ele. Nós falamos sobre isso semana passada. Mas quem dá as medidas é o Senhor, irmãos. Quem governa é o Senhor, porque Ele é o arquiteto da vida, Ele é o criador do universo. Por isso, a palavra final sempre é dele. Qual a palavra que está sobre você hoje, irmãos? Existe uma sentença sobre você hoje. Existe uma sentença sobre a sua saúde, sobre as suas emoções. Existe algo, existe uma sentença, irmãos, hoje sobre você. Deixa eu te falar uma coisa, Deus muda essa sentença, porque a última palavra é dele. Se existe um diagnóstico humano sobre você, existe também uma sentença celestial e eterna que quer recair sobre mim e sobre você. E esse Deus criador, galardoador, pode mudar todas essas coisas.
Se o que nós estamos fazendo como igreja, em nome de Deus, irmão, se nós fazemos isso em nome de Deus, então a nossa opinião não importa mais. Porque o que você vê hoje são pessoas falando em nome de Deus, mas expressando a sua própria opinião. Sabe o que tem dificultado, irmãos, o avanço da igreja? Nada pode parar a igreja porque ela é dele, irmãos. Mas sabe o que dificulta às vezes o avanço da igreja? É cada um querer ter uma opinião, irmãos. É cada um querer ter uma ideia. É cada um querer dar um palpite naquilo que Deus está fazendo. É cada um querer pegar para si a glória de Deus, falando que foi, Deus me deu isso, essa revelação. Às vezes aquilo nem está na Bíblia. O cara quer defender a sua própria ideia, porque ele está movido por um sentimento do seu coração. Ele está movido muitas vezes por um ego, por uma soberba. Ele quer desenvolver algo que não foi Deus que chamou para desenvolver. E aí essas opiniões começam a conflitar. E aquilo que era para criar unidade no reino de Deus, as pessoas que deviam andar em unidade, andar em comunhão, andar em conjunto, elas começam a se segregar e se separar, porque elas começam a não aceitar, ser intolerantes com a opinião dos outros. Deixa eu te falar uma coisa: a igreja de Deus não precisa da nossa opinião, ela precisa da nossa obediência. A igreja de Deus não precisa da opinião dos homens. Ela não precisa que eu dê uma forcinha para ele, não, irmãos. Ela só precisa que eu olhe para aquilo que ele está construindo, eu caminhe na direção que ele está me mandando. Ela precisa que eu seja obediente e fiel àquilo que ele falou. Amém? Nosso palpite não importa, irmãos. O que importa é a nossa obediência. O maior problema que enfrentamos hoje, quando olhamos para a movimentação do corpo de Cristo, é uma forte influência que flui de muitos lugares, menos da Bíblia. E normalmente a desculpa é necessário para esse tempo, é necessário para essa cultura. Irmãos, as medidas dessa construção não tem variação, não tem possibilidade de mudança. As medidas da construção de Deus, daquilo que Deus constituiu como igreja, como corpo de Cristo, só tem uma fonte e só tem uma revelação: Cristo e a sua palavra. Cristo e a sua palavra. Somente as escrituras têm legitimidade, irmãos, para definir como nós devemos nos mover como igreja. Amém? E não adianta querer usar a demanda do povo, irmãos. Não adianta querer usar a necessidade do povo para definir como que a igreja tem que ser. Mas o povo precisa disso. Mas a demanda de hoje é essa. Pastor, a demanda de hoje é um painel de LED. A demanda de hoje é isso. A demanda de hoje é aquilo. A necessidade é essa. Deus não se move por necessidade nem por demanda. Deus se move por propósito eterno. Ou a gente entende isso e caminha dessa forma, ou nós vamos nos prostituir como muitos estão por aí. Nós não faremos isso. Deus não está construindo uma igreja com base na necessidade do povo, irmãos. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: Jesus não veio suprir uma necessidade de um povo. Jesus veio revelar um reino, irmãos. Jesus não veio suprir uma necessidade, uma demanda. Ele não foi lá cumprir a demanda de um povo judeu que estava sendo oprimido por Roma. Não foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio na terra para estabelecer e revelar um reino eterno, um reino do Pai amado, aquele que veio nos tirar das trevas para nos transportar para o reino da luz do seu Filho amado. Devemos abandonar os necessitados, pastor. Não foi isso que eu falei, irmãos. Muito pelo contrário. Nós lemos em Salmos: dar vista aos cegos, sustentar os órfãos e as viúvas. Amém? Isso faz parte do reino de Deus. Mas o reino de Deus é muito maior que isso. Jesus não veio só cuidar de uma demanda social. Jesus não veio para que nós tivéssemos uma vida melhor na terra. Jesus veio para que nós sejamos transformados pela sua glória, pela sua presença, para que um dia Ele volte e faça nova todas as coisas, inclusive a terra. E farei novos céus e nova terra. Até porque, irmãos, quando o povo tem necessidade e demanda, Deus supre. Amém?
Para que você não entenda equivocado. Se o povo tem fome, Deus dá de comer. Jesus falou: deixe de comer os famintos. No deserto o povo tinha fome, Jesus desceu o pão do céu. Ele teve sede, a água brotou da rocha. Deus é um Deus que supre necessidade, mas Ele não se move por necessidade. Deus é um Deus que tem misericórdia, que ama, que tem amor e supre necessidade. Mas a movimentação de Deus não é por uma necessidade, é por um propósito eterno. A igreja vai muito além, irmãos, da necessidade humana. Até porque saciar a fome não depende do poder de Deus. Como assim, pastor? Irmão, saciar a fome do seu irmão depende do poder de Deus? Depende do seu bolso, do meu bolso, da minha misericórdia. Depende do quanto eu estou sendo transformado por Cristo. Se existe alguém com fome ao nosso redor, você não tem que orar não, irmãos. Pastor, vamos orar para ver se Deus envia para levar uma cesta básica para fulano. Ô meu irmão, se converte, pelo amor de Deus. Você não ora para saciar a fome de ninguém, você compra comida. Se tem alguém com fome, você compra comida. Agora o povo decidiu orar para saber se tem que fazer o que Deus deixou como mandamento das suas escrituras. Misericórdia, irmãos. Meu povo perece por falta de conhecimento. Comida até o ímpio dá, irmãos, e melhor que a gente. Muito melhor. Tem instituições aí que não conhecem a Cristo e cumprem esse papel, de forma excelente. A igreja é o poder de Deus, irmãos. O evangelho é a palavra de Deus para a salvação das almas, é alcançar os perdidos. Esse é o evangelho de Deus. Romanos 1,15. Romanos 1,15. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Irmãos, presta atenção. A construção coletiva, a edificação da igreja, aquilo que Deus tem feito nesses dias, os lugares que Deus tem estabelecido para que a sua voz, a sua palavra seja ouvida. A igreja de Cristo, irmãos, ela não é um meio de autopromoção humana. Amém? Não é um meio para autossatisfação, não é um ambiente para a realização dos nossos próprios desejos. Nós não estamos aqui para realizar um desejo do nosso coração. Ela é o plano de Deus para o resgate e salvação dos homens. É o poder de Deus para transformar realidades e mudar os cenários ao nosso redor. Por isso, irmão, se eu posso te dar um conselho essa noite, diga não a tudo que corrompe o evangelho de Jesus. Diga não a tudo aquilo que corrompe o evangelho de Jesus. E tem um exemplo, irmãos. Vou dar um exemplo aqui, irmãos. Não é implicância não, tá, irmão? Não vou falar não. Não vou falar, não é implicância não. Mas eu vou falar. Se corrompe o evangelho, diga não. Não aceite. Esse tempo agora rolou uma polêmica. Pastor, pode gerar VIP na igreja? Isso é pergunta que se faça. Não, isso é pergunta que se faça. Não, pastor, que eu cheguei lá, tinha um lugar reservado VIP para mim. Então vai embora, irmãos, ou então assiste o show. Vai embora ou assiste o show. Igreja não é lugar para essas coisas não, irmãos. Pode ou não pode, pastor? Está escrito, não sou eu que estou falando, não tenho opinião sobre isso. Qual a sua opinião, pastor? Tiago capítulo 2. Coloca lá, Tiago capítulo 2, versículo 1. Eu não tenho opinião sobre a igreja. Porque não sou eu que determino o que se faz na igreja. É Cristo, porque Ele é o cabeça da noiva. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não tratem as pessoas com parcialidade. Passa. Suponham, tá, irmão? Isso não acontece na igreja. É só para supor.
Suponho que na sinagoga de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Vai até o 3. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fica em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não farão distinção entre vocês, julgando com más intenções? Isso aqui não tem que se perguntar, irmãos. E aí fica o povo na internet perdendo tempo, discutindo o que pode e o que não pode, em vez de ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, irmãos. Vamos ler a Bíblia, que o povo que conhece a verdade é liberto e não pode ser enganado nem cativo sobre falsas religiões e falsas pessoas, falsos profetas que têm aprisionado o povo de Deus, pegando eles no seu próprio sentimento de ganância. Porque a intenção ruim não está no coração de quem faz, está na ganância de quem deseja ser tratado diferente dos outros. E isso não é evangelho. Não aceite as ofertas e as propostas que Cristo recusou. Tudo que Cristo rejeitou, nós devemos rejeitar também. Tudo que Cristo recusou, nós devemos recusar também. Não aceite as ofertas e as propostas que Cristo rejeitou, porque o nosso parâmetro ainda é Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 3. E o tentador aproximou-se dele e disse, Mateus 4, 3. E o tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito. Fala comigo, está escrito. Glória a Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Romanos capítulo 14, versículo 17. Paulo vai dizer assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável. Aquele que assim serve a Cristo é agradável. Ou seja, aquele que não serve assim não é agradável. Que isso, pastor? Ué, lê o texto, irmãos. Reclama com ele. Não é agradável. Esse evangelho que Paulo nos confiou e nos ensinou, irmãos, não veio com salvo-conduto para adulterações. Não veio com salvo-conduto para adulterações. Nós não podemos mudar o plano original. Deus é Deus, santo e imutável. Nele não há variação comportamental, não há variação emocional, porque Deus não é homem, Deus é santo. Ele é antes que tudo fosse, Ele é o fim desde o começo, o início e o fim, o alfa e o ômega. Ele já viu a sua igreja do início ao final. Ele já viu a sua igreja da sua criação até a sua volta. Ele já viu todas as coisas, e Ele nos deixou tudo que devemos fazer, tudo que devemos cooperar com a sua construção. Tudo está bem definido. Aonde, pastor? No seu livro, nas escrituras. E assim como Deus não pode ser mudado, irmãos, o seu projeto, o seu plano também não pode ser mudado. Amém? Irmãos, os mandamentos não mudaram. A legislação que Deus estabeleceu sobre os homens, ela não mudou. E não se engane, Cristo não veio converter Deus do Antigo Testamento ao Jesus e Cristo do Novo Testamento. Ele veio converter eu e você, irmãos. Porque Deus continua imutável, no mesmo lugar, do mesmo jeito, governando sobre todas as coisas. Amém? Somos nós que precisamos de mudança. Por isso, Ele vai dizer que nós devemos ter bom ânimo. Ele vai falar: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo.
porque eu venci o mundo. Ele não falou, eu mudei o mundo. Ele falou, eu venci o mundo, porque o mundo não precisa ser mudado, irmãos. Quem precisa ser mudado sou eu. O mundo, a terra, ele vai fazer nova, lembra? Novos céus e nova? Você não muda o mundo, irmãos. Você é transformado por ele, através da sua transformação, através daquilo que ele faz em você. Ele pode fazer através de você, e outras pessoas podem ser alcançadas e transformadas também. Mas o mundo não, o mundo é mau. O mundo jaz o maligno e caminha para esse lugar. Por isso que ele vai ter que fazer tudo novo de novo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí, irmãos? Deus continua o mesmo, irmãos, de ontem. Ele é o mesmo hoje e será assim para sempre. Amém? Ele continua o mesmo. Não adianta os homens quererem usar como desculpa uma demanda social para querer mudar Deus. A demanda social não muda Deus, irmãos. A gente vive um tempo novo, pastor, mas o evangelho continua o mesmo. A gente vive uma estação nova, mas o evangelho continua o mesmo. A gente vive um novo tempo com novas demandas, mas o evangelho continua o mesmo. A gente vive, pastor, um povo que necessita de novas coisas, mas o evangelho continua o mesmo, porque ele é imutável. Amém? Construção coletiva fala de entrega, irmãos. Fala de uma renovação de mente, com o propósito de cumprir aquilo que Deus falou, exatamente da forma que ele estabeleceu. Por isso existem alguns conceitos muito errados sobre a igreja, irmãos. E quem ensina isso são os homens. Irmãos, a igreja de Cristo, você não entra para ganhar. E não é para você ir embora não, irmãos, com o que eu vou falar aqui, é para você entender. Na igreja de Cristo você não entra para ganhar, você entra para morrer, irmãos. Porque é através da morte de alguns que muitos vão viver. Por isso aquele que busca salvar a sua própria vida, a perderá. Mas aquele que entrega a sua própria vida em prol de Cristo, a encontrará. Por isso a igreja é o lugar onde eu entro, para que eu possa morrer, para que alguns possam nascer, para que alguns possam vir à vida, para que alguns possam ser despertados com a minha morte. Estevão foi relevante para você, irmãos? Quantas igrejas Estevão plantou? Estevão não construiu nada com tijolos, irmãos, mas ele deixou um legado, deixou uma inspiração. Foi o diácono mais rápido da história, irmãos. Ele se entregou a Cristo e ao mesmo tempo se entregou à morte. E não reclamou, irmãos. Não murmurou. Não. Estevão, quando estava falando de Deus, e quando foi capturado e levado a julgamento, e quando arrumaram falsas testemunhas a seu respeito, Estevão, a única coisa que teve foi expressar misericórdia por aqueles que estavam caluniando ele. E quando ele foi ser apedrejado, a palavra diz que os céus foram abertos. Ele viu os céus abertos. Tem misericórdia deles, Senhor. A igreja é o lugar que você entra para morrer, irmãos. Porque a partir da nossa morte, muitos vão poder viver, muitos vão poder ser despertados, muitos serão ressuscitados, muitos que estão dormindo, muitos que estão mortos serão ressuscitados com a nossa morte. E você está me entendendo, em nome de Jesus. Eu não estou falando da morte física, eu estou falando da morte da sua vontade, dos seus desejos, da morte da sua carne, para que Cristo possa viver em você. Eu estou falando da morte que você tem que permitir que aconteça dentro de você, para que Cristo possa nascer. Eu estou falando de um lugar que está ocupado pela sua carne, e deve ser ocupado por Cristo e pelo seu Espírito. Eu estou falando de um lugar que tem que sair daí de dentro, um lugar que tem que morrer, ser enterrado, lançado fora, para que Cristo possa aparecer, porque é Cristo em vós a esperança da glória. Por isso esse Cristo me convida para um lugar, irmãos, um lugar extraordinário, a cruz, um lugar onde todo o corpo é glorificado, um lugar de começo, um lugar de início,
Ah, pastor, mas a cruz é o lugar onde Cristo morreu. Não, irmãos, a cruz é o lugar onde uma nova história surgiu. A cruz nunca foi o final de uma história, irmãos. Quando Cristo se entrega na cruz, Ele não está encerrando uma história. Ele falou que está consumado, pastor, sim, mas Ele não está encerrando uma história, Ele está iniciando uma nova era, um novo tempo. Ele está determinando um novo tempo sobre toda a terra, um tempo de vida, de graça, de esperança, um tempo de perdão, irmãos, um tempo de acesso. Agora, com a morte da cruz, o homem tem acesso de novo ao Santo dos Santos. O véu foi rompido de cima a baixo e o lugar do santuário, da intimidade com Deus, está aberto de novo. Então por que nós vamos buscar para nós? Não, nós devemos nos entregar por Ele. A igreja não é um lugar onde eu busco para mim, a igreja é um lugar onde eu me entrego por Ele. Amém? A igreja não é um lugar onde eu busco para mim, a igreja é um lugar onde eu me entrego por Ele. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí, irmãos? Isso, dá uma salva de palmas para Jesus, irmão. Glória a Deus. Amém? Por isso, irmãos, tudo aquilo que é construído em nome de Deus só pode ter um fundamento, só pode ter uma pedra angular, um parâmetro construtivo: Cristo. Esse é o único fundamento da igreja, Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Eu estou terminando. Se o pessoal do louvor puder, por favor, pode subir que nós já estamos encerrando. Eu quero que essa palavra ela entre no seu coração, irmãos. 1 Coríntios 3, 9 diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus. Fala, cooperadores de Deus. Amém? Irmãos, isso não é um palco, e isso não é uma plateia. Vou repetir. Isso aqui não é um palco, e isso aqui não é uma plateia. Amém? Isso aqui é uma igreja, e como igreja nós somos cooperadores de Deus. Então o nosso lugar não é só sentadinho no culto de domingo. Amém? E vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus, conforme a graça de Deus que nos foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Olha a advertência que Paulo faz aqui. Contudo, veja cada um como constrói. Por quê? Versículo 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Amém? Fica de pé comigo no seu lugar, irmãos. Irmãos, só existe um modelo para a igreja. Esse modelo é Cristo. Irmãos, só existe um ponto de partida de onde a igreja nasce: Cristo. Só existe uma referência de movimentação para a igreja: Cristo. Cristo é a pedra angular, ou seja, é a primeira pedra que deve ser assentada em qualquer coisa que for ser construída. Pedra angular serve como referência, irmãos, para alinhamento. Amém? Pastor, para que serve a pedra angular? A pedra angular, ela serve como referência para um alinhamento. O que Cristo está fazendo essa noite? Ele está plantando uma pedra angular e nos alinhando com a vontade dele. Ele está colocando uma pedra angular sobre nós como igreja e alinhando a igreja à vontade dele, ao desejo dele, ao propósito eterno dele. Uma pedra que é o parâmetro da nossa construção. A pedra angular é colocada nos cantos, na esquina, para definir o ângulo correto da construção. A pedra angular serve para que a construção não fique torta, irmãos, não fique deformada. Tem que ter um parâmetro. Cristo é a pedra angular da sua igreja. Ele é o parâmetro da igreja. Ei, Cristo é a pedra angular da igreja. Ele é o cabeça da noiva. Ele ainda é o parâmetro da sua igreja. Ele é o modelo, ele é o fundamento. Ele é a sustentação da sua igreja. Quem sustenta a obra é Cristo. Quem define o ângulo é Cristo. Quem define o lugar para onde vamos caminhar é Cristo. Quem define a nossa movimentação é Cristo. Tudo isso, irmãos, tudo isso que foi falado aqui, só para mim e para você, para que a gente entenda que essa construção, a igreja de Cristo, ela precisa ser saudável e estar alinhada com o coração de Deus. Por quê?
Porque nesse lugar nós somos construídos. Qual que é o problema de uma construção equivocada? É porque tudo a partir dali vai ser equivocado. Se você começar uma construção equivocada, irmãos, se você está num lugar desalinhado com Deus, irmãos, você vai desalinhar também. Por isso é necessário que a igreja seja fundamentada na pedra angular. Por quê? Porque Cristo quer construir, irmãos, algo sobrenatural e poderoso dentro de mim e de você. Cristo quer nos usar, como a gente já falou aqui semana passada ou retrasada, como casa da sua habitação. Cristo definiu que nós seríamos a casa da sua habitação. Mas para que esse lugar possa expressar a Cristo, ele precisa ser a fundamentação dessa casa. Amém? Ele precisa ser a pedra angular da sua vida, irmãos. Ah, pastor, mas aqui as minhas paredes estão meio tortas. Irmão, o arquiteto que fez os céus e a terra, o arquiteto que desenhou céus e terras e tudo que nela há, ele pode consertar qualquer parede torta. Pastor, mas os meus fundamentos estão rachados. Se preocupa não, irmãos. Ele derruba a parede, ele cava o solo, ele arranca esses fundamentos rachados e ele faz tudo novo de novo. Por que a gente está falando sobre construção coletiva, pastor? É porque o senhor quer construir uma mega igreja? Não, irmãos, eu estou falando sobre construção coletiva porque eu quero que Cristo construa em mim e em você. Nós estamos falando sobre construção coletiva para que Cristo construa em mim e em você. E se esse Cristo que fez todas as coisas, se esse Deus que foi poderoso para criar céus e terras e tudo aquilo que nela há, se Ele for aquele que governa a sua vida, irmãos, deixa eu te falar uma coisa: não existe cenário que não possa ser transformado e mudado por Ele. Ah, pastor, mas é que eu entrei aqui essa noite, eu entrei aqui com pensamentos ruins no meu coração, pastor. Não... Então deixa Ele entrar aí, irmãos. Deixa Cristo entrar e tocar no seu coração essa noite. Deixa Ele ajeitar essa construção aí. Que através dessa palavra que a gente está falando de uma construção coletiva, do corpo de Cristo, a gente possa trazer esses parâmetros para a nossa vida pessoal e individual. A gente possa olhar para aquilo que Cristo está construindo em nós e ser verdadeiros conosco e com Cristo também. E falar: Senhor, isso aqui não foi você que construiu, isso foi o meu ego. Isso aqui, essa parede foi a minha soberba. Senhor, tira de mim, derruba, arranca isso de mim e constrói conforme o seu desejo, a sua vontade e o seu querer. Pastor, eu entrei aqui com falta de esperança. Ele é a sua esperança, irmãos. Pastor, eu entrei aqui essa noite, eu não tinha mais esperança. Então você vai sair daqui renovado, porque Cristo é a sua esperança. Pastor, eu entrei com fome, Ele é o seu alimento, meu irmão. Pastor, eu entrei aqui doente, Ele é a sua cura. Pastor, eu entrei aqui cativo, Ele é a sua libertação. Ele é a sua esperança, irmãos. É Ele que pode mudar todos os cenários, situações e circunstâncias na sua vida. Amém? Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, irmãos.